Hoppers, também conhecido como cara de um, focinho de outro, foi uma ótima surpresa vindo da Pixar. Mas você percebeu que a maioria dos personagens cometeu vários crimes nesse filme? O que será que aconteceria se cada um deles acabasse na prisão? Príncipe Titus. Podemos te garantir que Titus, o príncipe dos insetos, passaria por poucas e boas se tivesse que pagar por seus crimes, porque ele quebrou as leis de diversas formas diferentes, principalmente no final do filme, quando passou a comandar um robô com a aparência do prefeito Jerry para levar os humanos até uma armadilha. Ele cometeu roubo de identidade, engano público e até mesmo roubo de propriedade, por ter roubado tanto o robô quanto o celular do prefeito. Isso tudo dá 8 anos e 6 meses de prisão, com uma multa de $50 mil. Inclusive, sabe qual era o seu objetivo com isso? Titus queria usar aparelhos de som para destruir os cérebros de vários humanos, da mesma forma que aparelhos de som foram usados para expulsar os animais do habitat deles. Apesar de os animais não terem merecido aquilo, ele exagerou muito nesse plano. E fazer esse tipo de coisa traz acusações bem piores: conspiração para extermínio em massa e terrorismo. Isso resulta em 30 anos de prisão, 2 prisões perpétuas e multa de $280 mil. Por isso, a sentença total dele é de 2 penas perpétuas, mais 38 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de $330 mil. Impressionante, né? Mas estamos apenas começando. Preparado para saber o que aconteceria se os personagens de Hoppers fossem presos por seus crimes? Se ajeita aí e vem com a gente, porque já vai começar mais um Team Vídeos. Mabel Tanaka. A personagem principal de Hoppers não se safa deste vídeo, porque, por incrível que pareça, ela é uma das personagens que mais quebrou a lei em todo o filme, mesmo sendo a mocinha da história. E sua onda de crimes começou quando ela ainda era uma criancinha, com cerca de 7 anos. Nessa época, ela já tinha roubado vários animais da escola por querer resgatá-los, e mordeu um professor que tentou impedi-la. Isso se configura como roubo de animais, resistência à autoridade e agressão, o que dá 4 anos de prisão e uma multa de $7 mil. As coisas só pioraram depois de ela crescer. Quando o prefeito estava destruindo o habitat natural para construir uma rodovia, Mabel pulou uma cerca para entrar no habitat e, na intenção de impedir os trabalhadores de continuarem, se colocou em cima de onde eles haviam plantado as dinamites. As acusações que ela pode sofrer são invasão de propriedade, conduta imprudente por ficar parada na frente de dinamites e interferência em obra de construção. Todos esses crimes somados trazem a pena de 2 anos de prisão e uma multa de $4 mil. Em outro momento, Mabel entrou na faculdade em que estuda durante a noite, mesmo estando fechada. Apesar de estudar lá, isso com certeza pode ser considerado invasão de propriedade. Mas vamos ser justos. Uma aluna dificilmente receberia uma punição severa por entrar no instituto fora do horário. Então, dessa vez, ela só vai receber uma advertência e 30 horas de serviço comunitário. Mas não se acostume, viu, Mabel? Logo depois disso, ela encontra o laboratório secreto das cientistas e comete o seu crime mais famoso, ao usar o dispositivo Hoppers para possuir o corpo de um robô com aparência de castor. Nesse ato imprudente, Mabel cometeu vários crimes de uma vez só: uso não autorizado de instrumento científico, furto de propriedade e interferência com pesquisa científica. Ela simplesmente decidiu brincar com uma tecnologia muito perigosa, e as consequências disso são 6 anos de prisão e multa de $15 mil. Essa está longe de ser a pior coisa que Mabel fez. Depois de ter entrado na sociedade animal, ela fez um discurso para o Conselho Animal, o que resultou na decisão de tirar a vida do prefeito. Isso poderia ser considerado conspiração de homicídio, mas essa não era a intenção de Mabel, e ela tentou impedi-los. Então, a acusação é reduzida a conspiração para intimidar um oficial, o que dá 1 ano de prisão e uma multa de $1 mil. Em seguida, o Conselho de Animais ameaçou Mabel para que ela concordasse com o plano de eliminar o prefeito. E então, Mabel simplesmente esmagou a rainha dos insetos com as mãos, tirando a vida dela.
Normalmente, ninguém seria preso por esmagar um inseto. Mas vamos lá. Todos os animais são tão inteligentes quanto humanos no mundo de Hoppers. Então isso com certeza se encaixa como crime de homicídio, que nesse caso traz 5 anos de prisão e $10 mil de multa para a ficha da Mabel. A ideia genial de Mabel para impedir que o prefeito fosse eliminado foi invadir seu carro, impedi-lo de sair do veículo, intimidá-lo e obrigá-lo a cancelar sua construção. Nem precisamos dizer o quão criminoso isso foi. As acusações da vez são invasão de veículo, sequestro, privação de liberdade e coerção, que dão 28 anos de prisão e multa de $40 mil. Pois é, a coisa está ficando feia para nossa querida Castora. Quando o Conselho Animal começou a atacar o carro do prefeito, ela o assustou para fazê-lo dirigir mais rápido, o que poderia ter feito alguém se ferir. Por isso, ela foi cúmplice de direção imprudente, e sua punição será de 6 meses de prisão e multa de $500. Inclusive, a perseguição de carro terminou em um grave acidente, que colocou a vida de muita gente em risco. Como a Castora teve envolvimento nisso, sua sentença aumenta com 1 ano de prisão e $3 mil de multa. Quando as cientistas apareceram para levar Mabel embora, ela roubou o dispositivo delas que permite a comunicação entre humanos e animais. Todos nós sabemos que roubar não é legal, e para Mabel aprender isso, ela vai ter que passar mais 6 meses na prisão e pagar uma multa de $1 mil. Mas nesse ponto, isso daí foi fichinha perto de outras coisas que havíamos fazer. Quando o prefeito se recusou a cooperar com Mabel, ela disse para as aves encontrá-lo e eliminá-lo, na intenção de assustá-lo. Isso é intimidação e incitação à violência, que é punido com 6 anos de prisão e multa de $15 mil. Foi no final do longa que Mabel cometeu um de seus crimes mais perigosos. Ao tentar impedir o Conselho Animal de atacar os humanos em um evento, ela acabou causando um incêndio que colocou em risco a vida de vários animais e humanos. Ela facilmente poderia ser acusada de incêndio imprudente, risco para a população e danos ambientais. O resultado? 12 anos de prisão e $40 mil de multa. E agora chegamos à sentença total da Mabel. 66 anos de prisão, $136.500 de multa, 30 horas de serviço comunitário e uma advertência da faculdade. E aí, você esperava que ela ficaria presa por tanto tempo? Comente aqui embaixo #Mabel com a sua resposta para que a gente veja. Prefeito Jerry. O prefeito Jerry não fica para trás, porque seu histórico criminal no filme é cheio de corrupção, principalmente porque ele tenta construir ilegalmente a sua rodovia sobre um habitat natural protegido, causando explosões no local e danificando o habitat natural. O prefeito 5 anos de prisão e uma multa de $250 mil seriam um mínimo pelo que ele fez aqui. Piora quando lembramos que Jerry instalou ilegalmente aparelhos de som nesse habitat natural, para incomodar os animais e fazê-los saírem da área, para que então o governo lhe desse permissão para construir a rodovia. Isso com certeza se configura como fraude ambiental, com outra pena de 5 anos de prisão e multa de $250 mil. A pior parte é que ele cometeu abuso de poder por ter usado seu cargo de prefeito para manipular o governo, o que dá 10 anos de prisão e multa de $50 mil. Como os animais podem ter sofrido danos auditivos pela estratégia cruel do prefeito, sua pena aumenta com 1 ano de prisão e mais uma multa de $10 mil. Lembra de quando Jerry foi sequestrado pelos animais em seu carro? No desespero, ele começou a dirigir que nem um doido, o que se encaixa no crime de direção imprudente. 6 meses de prisão e multa de $500 para o político. Depois ele começou a pensar que aquilo era um sonho e largou o volante para acabar com aquilo. Isso já é condução negligente, o que aumenta a pena em 3 meses e a multa em $500. Mas, como ele colocou a vida de outras pessoas em risco ao dirigir daquele jeito, a pena aumenta outra vez para mais 1 ano de prisão e mais $1.000 de multa.
A sentença final do prefeito é a seguinte: 22 anos e 9 meses de prisão e multa de 561 mil dólares. Além disso, ele vai sofrer demissão instantânea do cargo de prefeito, proibição de conseguir qualquer outro cargo público, obrigação de pagar a restauração do habitat natural destruído e, claro, uma ordem judicial para cancelar a construção da rodovia naquele habitat natural. Conselho animal. O rei das aves, o rei dos anfíbios, a rainha dos répteis, a rainha dos peixes e a rainha dos insetos, que juntos formam o conselho animal, cometeram uma quantidade absurda de crimes. E, sinceramente, esse conselho pode ser considerado uma organização criminosa de alto nível. As coisas começaram a dar errado quando eles decidiram que iriam eliminar o prefeito de uma vez por todas. Quando Mabel não concordou com aquilo, o conselho simplesmente tentou sequestrá-la, o que já coloca 20 anos de prisão e 10 mil dólares de multa na conta deles. Eles também ameaçaram Mabel, dizendo que iriam esmagá-la, o que aumenta a pena em mais 5 anos de prisão e mais 5 mil dólares de multa. Isso porque ainda não falamos do que começou com isso, que foi o plano para eliminar Jerry. Isso é um crime de conspiração, o que piora a sentença drasticamente, trazendo uma pena de prisão perpétua e uma multa de 10 mil dólares para cada, o que dá 50 mil dólares no total. Depois de um monte de coisa acontecer, o conselho deu um jeito de piorar essa sentença já terrível, ao sequestrar Mabel, as cientistas e o prefeito, e ameaçar as cientistas para obrigá-las a construírem um robô com a forma do prefeito. Achou ruim? Isso nem foi a pior parte, porque eles logo deram início a um plano para usar aparelhos de som nos humanos, que podem até mesmo sofrer danos cerebrais e perder a vida. Nesse espaço de tempo, eles cometeram sequestro, extorsão, privação de liberdade, ameaças criminosas, coerção, terrorismo e conspiração. Mais 2 prisões perpétuas para eles, além de mais 63 anos de prisão e mais 35 mil dólares de multa. Antes disso, o conselho já tinha tentado tirar a vida do prefeito Jerry de várias formas, até mesmo atirando um tubarão em seu carro. Isso rende 20 anos de prisão e multa de 10 mil dólares. O tubarão, por sinal, fez o prefeito fazer manobras perigosas de carro, o que aumenta o tempo de prisão em 5 anos e a multa em 5 mil dólares. Nessa brincadeira, as cientistas também quase morreram por causa deles. Mais 1 ano de prisão e mais 1.000 dólares de multa. Sem contar que eles tinham destruído os robôs das cientistas, o que resulta em uma multa de 50 mil dólares para cobrir os danos. Quer saber a sentença completa? Prepare-se. 3 prisões perpétuas, 114 anos de prisão e 166 mil dólares em multas. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Cientistas. Pois é, até a doutora Sam e a Nisha têm problemas com a justiça, apesar de parecerem anjos em comparação com os outros personagens. Querendo ou não, elas deixaram Mabel usar o dispositivo Hoppers sem que ela tivesse assinado um contrato de cobaia, fazendo uma estudante correr o risco de sofrer danos cerebrais por usar essa tecnologia experimental. Sem contar que as duas dirigiram de forma perigosa quando foram tentar recuperar a Mabel. Isso tudo se encaixa nos crimes de negligência científica, violação de protocolos de pesquisa, colocar em risco a vida de uma pessoa e dirigir de forma imprudente. Vamos falar a sentença total delas de uma vez? 3 anos e 6 meses de prisão e multa de 21 mil dólares. Além do cancelamento do projeto Hoppers, do confisco de todas as tecnologias desenvolvidas por elas, da suspensão de suas licenças científicas e da proibição de realizar experiências em seres humanos. A carreira delas seria destruída. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!